Bru, vamos lá? Bruno, está por aí? Eu não sei porquê, mas você que tem que pedir para entrar aqui na live, senão ele não acessa. Estou aguardando o Bruno entrar. Bruno, consegue visualizar? Consegue mandar o convite para entrar na live? Agora sim, agora apareceu aqui. E eu... Mano, que frio que tá hoje, gente do céu. Finalmente! Boa Menina, boa noite! noite. Eu fui escovar os dentes antes e me perdi. Onde é que foi parar os 7 minutos? Gente do céu. Olá. Boa noite, pessoal. Está bastante frio. Estou aqui com uma segunda pele e com um roupão aqui por cima, porque hoje tá frio. Vou abaixar um Ai, pouquinho a música de fundo. E o tema de hoje é sobre aprendizado. A vida inteira, né, Bru? A gente passa aprendendo desde crianças, desde que nascemos, até morrer, né? sim, a gente só deixa de aprender quando a gente morre. Enquanto isso, é só aprendendo. E uma coisa que eu já quero começar abrindo. Fique à vontade. Nós olhamos para as crianças e falamos, nossa, como eles aprendem rápido. Mas a gente continua aprendendo na mesma velocidade. É que a gente começa a ter uma teimosia de não querer aprender algumas coisinhas. Que a gente começa a comparar algumas coisas e fala, não, eu quero continuar do jeito que eu tô. Criança só aprende. Aprende, modifica e vai. Aí você vê o adulto, tem uma coisa ali. Aí pronto, deu uma lição. Aí você fala, não, mas eu quero continuar do mesmo jeito. E aí resiste. Nossa capacidade de aprender, ela pouco muda com o tempo. Mas a gente tem umas certas resistências aí, né, Mi? Interessante isso. É verdade, eu não tinha parado para pensar, para refletir sobre isso. E é verdade, né? A gente cria resistência, mas não pelo nosso organismo, não pela nossa mente, pela nossa memória. É porque a gente vai ficando mais chato, né? Vai criando aí, vai dificultando o processo por escolha, por opção, né? Nós não queremos mudar e aí mantemos as coisas como elas estão ou dificultamos o processo de aprendizado. Que interessante isso. Não tinha Né? parado para refletir sobre isso. Isso acontece com uma frequência enorme de pessoas que elas veem alguma coisa. Eu vou dizer por mim. Vou dizer por mim que eu já me peguei fazendo isso. Psicólogos são humanos, eles cometem os mesmos erros. É, onde a pessoa, como eu posso dizer, estava eu tentando fazer algo, onde eu falo, não, a pessoa tem que gostar de mim pelo que eu demonstro, e não de outra forma. Mas assim, você tem que se adaptar às coisas. Você tem que se adaptar. E quantas vezes eu fui de peito aberto e dei com a cara na parede? Todas as vezes. Acho que não teve uma vez que deu certo. Mas aí a gente repete o discurso. Não, eu vou, porque vai dar certo. Porque a pessoa tem que. Não, não tem. Você tem que modificar um pouquinho do seu comportamento, dependendo do contexto, para você ter um maior desempenho. Isso é para tudo.
né? Então, eu, enquanto psicólogo, por exemplo, eu atendo escolas. Eu não posso falar, não, eu vou matar no peito, eu vou fazer do jeito que eu sei. Não. Você tem que se adaptar a cada escola, a cada sujeito que está na sua frente. Não adianta, se você for matar no peito e falar, deixa comigo todas as vezes, vai errar. Então você tem que aprender a cada momento. Se você for no eu sei o que eu estou fazendo, você é psicanalista, sabe muito bem disso. Se você matar no peito e falar eu sei o que eu estou fazendo, a chance de você errar é muito alta. Porque você não se abre para a experiência que está acontecendo, e sim no que você acha que vai acontecer. Então a gente cria essas resistências por histórico, né? Não tem que ser assim, por crença, que a gente acha que tem que ser assim. E aí a gente atrapalha o nosso próprio processo nisso. Tem uma questão de maturidade também, né? De quando nós estamos prontos para aprender determinadas coisas, né? Porque quando crianças, por exemplo, nós temos todo um processo, a gente não consegue aprender mudando as ordens das coisas, né? Nós somos obrigados a aprender pelo começo. Então, a gente aprende a comer, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, depois a gente vai para a escolinha. Não dá para inverter a ordem das coisas. Então tem muita coisa que depende do amadurecimento, da maturidade para serem aprendidas. Tem coisas que a vida ensina, né? Então, que nem um adolescente, quando ele quer tirar carta, ele quer aprender a dirigir, né? É o momento, é a fase dele de aprender isso. Não dá para uma criança, por exemplo, querer aprender a dirigir. Não tem como, né? Então, muitas coisas dependem aí do nosso amadurecimento também. Né? Cada coisa tem o seu tempo, por isso que o pessoal da terceira idade, eles têm muito a ensinar pra gente, porque eles já passaram por todas as fases da vida e eles, com o amadurecimento deles, têm muito autoconhecimento, né? Tem muita informação para nos trazer sobre a vida, porque o aprender, ele é se adaptar, né, ao novo normal. A gente vive tendo que se adaptar às situações externas da nossa vida, né, como toda a sociedade, né, tudo muda. E a gente não tem o controle sobre as coisas. Então, nós somos obrigados a nos adaptar. Então, adaptar-se é aprender também. Certo, Bruno? Sim, algo que eu até postei semana passada, que eu fui fazer caminhada, e toda vez que eu faço caminhada, eu saio com uma reflexão. E tava garoando, não tava garoando, mas tava muito frio e, enfim, o vento estava gelado pra caramba. E aí eu fiquei pensando nisso de, hoje, como a gente vive dentro de casa, e tem até aquele meme, né? Por que você não sai de casa? Ah, aqui em casa tem Wi-Fi, tem comida, tem Netflix, vou sair pra quê? Isso, essa mudança dos anos 2000 para cá, onde a gente está cada vez dentro de casa, dessa nossa fortaleza que virou a nossa casa, nós nos tornamos menos intolerantes às coisas que acontecem fora dela. Antigamente a gente tinha que se adaptar a tudo. Agora não, você se adapta se quiser. Só que isso, você mata o seu próprio aprendizado, porque você precisa conviver, você precisa viver, precisa estar ali no mundo. Então, assim, o aprendizado é você estar num espaço e ter de se adaptar a ele. Eu falo isso muito para os meus clientes. Onde você vai para um espaço, eu não quero que a empresa me molde. Então, mas no começo você vai. Porque vai, a empresa inteira são uma organização de centenas de pessoas. Ela não vai se moldar a você, Alecrim Dourado. Você tem que se englobar, você tem que estar no todo primeiro. E aí você lá dentro, integrado com esse todo, aí você coloca a sua cara e aos poucos as coisas se modificam. Só que as pessoas têm essa dificuldade. Já quer chegar com, eu quero chegar já me encaixado e pronto. Não vai. Precisa de todo um processo de aprendizado, de como as coisas funcionam, da velocidade, com quem você tem que falar e como. E isso a gente tem que ir para o mundo para descobrir. E a gente não está se permitindo isso. Então a gente está atrapalhando o nosso processo de aprendizado, primando sempre pelo conforto em primeiro lugar.
Então, um pouquinho de desconforto faz bem. Sabe, de você vai naquele café de manhã, naquela mesma padaria toda vez, o café tá sempre no jeito. Legal, mas vai em outra. Aí a pessoa erra um pouquinho no açúcar, a mais ou menos. Faz parte, sabe? Se o café O é perfeito todo diferente, né, dia, Bruno? eu troco o grão, troco um monte de coisas de um lugar para o outro. Você precisa um pouquinho lidar com o desconforto. Porque se fica tudo muito confortável, você não aprende. Você só não tem uma experiência diferente. É só isso. A gente precisa do desconforto para readaptar, para aprender. É necessário. As pessoas têm muito medo, né, do novo, do diferente. Então, elas muitas vezes pensam assim: olha, se assim tá funcionando para mim, tá ótimo, para que eu vou mexer? Né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Aquelas frases, né, típicas aí Uhum. dos pais, os mais antigos. As pessoas têm medo do novo, têm medo da mudança, né? Realmente, sair da zona de conforto assusta, né? Tira a gente da nossa base e o novo dá medo mesmo. Só que o novo é muito bom, o diferente é muito bom também, né? Então, experimentar novos sabores, experimentar novas atividades físicas, experimentar novos conhecimentos, né? Isso faz parte da vida, né? Então, aprender coisas novas é muito gostoso. É diferente, abre a nossa mente, né? E uma mente expandida, ela não volta mais ao seu tamanho, né? Anterior, ela não diminui novamente. Então, quanto mais conhecimento você tem, né, mais a sua mente expande, mais você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. E eu acredito que mais leveza isso traga também para a nossa vida. Porque quando a gente para de ter medo do novo e enfrenta, a gente está trabalhando também aí a questão de ser mais forte, né? De estar com medo, vai com medo mesmo. E aí você começa a ir e perceber que está tudo bem. Então isso te dá coragem para ir cada vez mais longe, para fazer cada vez melhor, para fazer cada vez mais coisas novas. Porque você percebe que está tudo bem, né? Que mesmo se não atingir a sua expectativa, né? A sua fantasia, e você fala assim, poxa, achei que seria mais legal, mas não foi tão bom assim. Só que você percebe que não mata, você percebe que ok, né? É aceitável. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter realmente medo na vida é da morte. Por quê? Porque quando acabar, não é que tem que ter medo, né? Mas assim, você não tem poder sobre isso, só que a gente também não tem poder sobre nada na vida. Então, assim, quando acabar, acabou. Então, esse eu acho que é o único jeito que não tem como mudar, não tem como voltar atrás. O restante, se você foi e não gostou, tá tudo bem, né? Então, por que não aproveitar e viver ao máximo dessa vida? Né? O máximo que você pode de experiências, de coisas novas, né? Lógico que se a gente for querer fazer tudo que existe nesse mundo, a gente não dá conta, né? É pouca vida, é pouco tempo. Uhum. Mas que dá vontade, dá. E as pessoas têm muito medo, né? Elas têm medo de sair da zona de conforto e aprender exige dedicação. E o pessoal também tem um pouquinho de preguiça, né? Nós também, em alguns momentos da vida, nós também tivemos preguiça, né? Em alguma ocasião. Então faz parte, né, Bruno, de todo ser humano. Vou aproveitar essa deixa, porque enquanto você estava falando, me abriu duas correntes de pensamento aqui. Vou começar por essa da preguiça, que foi a última. Isso a gente mexe com a plasticidade neural. Vou tentar explicar pela neuropsicologia. Porque o que acontece? O cérebro, ele busca padrões. Ele sempre busca padrões. Então é tendência dele sempre buscar isso. Porque assim ele economiza energia, se ele encontra os padrões. Ele não precisa prestar tanta atenção assim. O cérebro gasta, acho que 30% do total de energia que o corpo produz. Então, assim, e é um espaço bem pequeno. Então, ele gasta muito. Então, ele procura economia. Então, ele busca padrões, ele busca o conforto.
Então, você buscar o desconforto gera um gasto de energia que o cérebro não está disposto, que a gente não está afim. Como nossa vida está muito confortável com a nossa Netflix, com a nossa. A gente escolhe o que assiste, agora não tem mais assistir o que está lá. A gente tem lá. Saiu uma série nova e é aquela série que a gente gosta e sempre repete. O que você vai fazer? Você assiste o que você sabe que vai gostar, que é a série que você já assistiu 4 vezes. Então, você não assiste a série nova, porque vai que ela é ruim. Então, eu vou naquela que eu sei que é boa. Isso deixa o cérebro um tanto preguiçoso. Esse excesso de conforto é o que faz, quando a gente vai encarar a novidade, algo que a gente não sabe o que acontece, é o que faz essa novidade ser algo muito grande. O que não é. Porque é algo normal. Você vai para uma entrevista de emprego, você já fez um monte de entrevista de emprego. Aí você passa um tempo sem fazer. Aí quando vai, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque você tá ali de um jeitinho, e quando você tem que ir de novo, como você já está acostumado a um certo jeito, quando aparece, olha, uma novidade aqui, dá um desespero, dá um pânico. Porque o cérebro tá ali acostumado daquele jeitinho. E a gente vai sair. É um pouco dessa plasticidade neural que a gente precisa adquirir ao desconforto. Então, fazer coisas que não são muito da nossa alçada, que a gente sabe que gosta de comédia, assiste só filme de comédia. Então, assiste um filme de terror só pra você sair da sua zona de conforto. Eu tô tentando fazer isso. Sabe, é fazer alguma coisa que, assim, gere um pouquinho de desconforto, sim. Porque você vai para uma academia, climatizado, tudo bonitinho, o aparelho vai estar lá. Quando você vai para a rua, você está exposto ao que a rua te oferecer. Ao tempo que vira do nada, a um vento que surge, a pessoas que passam ali e te cumprimentam bem ou te olham torto. Você está exposto ao que o mundo te oferece. Aos buracos da calçada. Você tem que lidar com isso. Então, isso, quando a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende a lidar com qualquer coisa. Isso diminui a nossa ansiedade. Porque a gente está tão confortável, tão ali no nosso cantinho, que assim, meu Deus, eu quero estar seguro no meu próximo passo. E isso gera ansiedade. Porque a gente não está acostumado com insegurança. A gente duvida da nossa própria capacidade quando a gente está no enfrentamento. E isso é completamente errôneo, porque você fica em pânico, quando você vê, passou. Mas você sofreu tanto a mais. Você sofre tanto desnecessariamente. Então aí vem duas linhas que eu acabei falando as duas juntas. A plasticidade neural, que a gente precisa para o cérebro se adaptar à vida, porque a vida não é esse conforto todo, a vida é um desenrolar muito desorganizado das coisas. E a gente busca um sentido. E esse excesso de segurança que faz com que qualquer coisa nova seja quase que um risco à vida. Aí a gente entra no luto ou fuga, né? A gente entra no ou eu fujo desse negócio, ou eu luto para salvar minha vida. E aí te gera uma ansiedade completamente desnecessária. Então o desconforto faz parte. E ela não é ruim. A palavra é muito estigmatizada, mas não é ruim. É só, sei lá, o café mais amargo. Sabe? É o café mais amargo. É a pizza de outro sabor, que não aquelas 3 que você pede sempre. Sabe? É o gastar dinheiro com uma coisa que você não sabe se vai ser boa e falar, caramba, foi ruim. E tá bom. Vai fazer o quê? Faz parte. Se permitir, né, conhecer coisas novas. E quanto mais a gente faz essas práticas, né, de tentar algo novo, de se arriscar para a vida, também a gente vai trazendo para o nosso cérebro mais repertório, né? Então, por isso, eu acredito que diminua tanto a ansiedade, porque você tem um repertório maior, você já se acostumou com o novo, em tentar coisas novas, você criou o hábito de arriscar mais.
Então, isso você acaba trazendo um novo repertório, onde vão ser poucas coisas que vão te dar medo de verdade, porque você já está acostumado com o novo, com o fora da rotina, né? Tem uma na música Filtro Solar que diz, que fala sobre isso. Ela fala assim: pelo menos uma vez por dia enfrente algo que te meta medo de verdade. Imagina, uma vez por dia algo novo é bastante, né? Uhum. Então, na música fala essa parte. Então, olha que interessante. Quanto mais a gente faz, mais a gente fica aberto e menos ansioso a gente fica. Porque a gente está acostumado com o novo, com o improviso, com o imprevisto da vida, que a vida é exatamente tudo isso. Né? Você acorda, você não faz ideia se à noite você vai dormir, se você vai estar vivo, né? Todos os dias tem pessoas nascendo, pessoas morrendo, cada um no seu processo. Uns aprendendo a andar, outros aprendendo a pilotar um avião. Então, assim, é um mundo inteiro acontecendo 1 milhão de coisas e nós não temos controle absolutamente sobre nada. Se cair um temporal, se vier um furacão, a minha rotina, o que estava previsto na minha agenda, muda totalmente. Né? Então a gente tem uma falsa segurança em casa, estou na minha casa, estou seguro. Só que não, porque mesmo dentro da nossa zona de conforto, existem riscos. E a gente acha que está confortável, mas de certa forma não está. Porque ficar em casa também, ficar em isolamento também traz malefícios. Né? Além de você não se desenvolver para o novo, também tem aí a sua parte que não é positiva. E tudo na vida tem seu ganho, né? E sua perda, faz parte. Sim, Mas o que é ter uma vida equilibrada, uma vida, né, tranquila, sem ansiedade? É você estar aberto aos imprevistos. E quando você está aberto aos imprevistos, você não se estressa. Poxa, tem um horário para chegar em tal lugar. Tá trânsito, não vou conseguir chegar. Manda uma mensagem para a pessoa: olha, eu sei que eu marquei horário com você, né? Tal horário, mas eu estou em tal local, está trânsito, eu não vou conseguir chegar no horário. Peço desculpas por esse imprevisto, mas eu não tinha, né? Eu não tenho controle sobre isso. Então, você pode me esperar ou você deseja remarcar? Resolveu. Né? Não adianta você ficar dentro do carro: ai meu Deus do céu, eu vou atrasar. Puta que pariu, eu não acredito, ferrou. E agora? Você fica num desespero que não vai mudar nada. Não vai adiantar ficar desesperado, né? E é isso que a gente tem que perceber e pensar que o que é na vida que vale a pena realmente sofrer de ansiedade. Acredito eu que quase nada, né? Porque a vida, gente, ela é muito frágil, né? Todo mundo vai chegar um dia, o dia D, que vai ser o último. E aí? eu Valeu vou a pena? explicar. Eu vou ir de novo pelo caminho da neuropsicologia. Um exemplo que eu, nossa, cansei de dar no consultório. Vamos supor, você vai da sua casa para o trabalho, sempre pelo mesmo caminho. E a prefeitura vai destinar recursos para cimentar o caminho que você mais utiliza. Então você sempre vai cimentar aquele mesmo caminho. Porque você vai ali, então aquele caminho vai estar lisinho, trânsito sempre bom, lindamente. Ok, perfeito. Aí, simplesmente, quando você destina todo o seu caminho, todo o seu recurso ali, as vias secundárias, né, as outras ruas, começam a ficar deterioradas. Elas começam a não receber recurso, então não tem manutenção. Então, no dia que aquela via está obstruída, você não sabe outro caminho para ir para o trabalho. Tem vários outros caminhos, mas você não sabe, porque você está acostumado àquele lá. Quando você toma outro caminho, a rua está esburacada, mal sinalizada, e aí um monte de carros vai por aquelas ruas esburacadas, mal sinalizadas, e aí dá muito problema. Dá acidentes, enfim, um monte de coisas. A cidade vira um caos, porque a via principal tá ruim naquele dia. E aí derruba tudo. Neurologicamente, como é que funciona? Nós, quando temos uma rotina, coisas muito confortáveis,
nós cimentamos um caminho do nosso cérebro. Nós usamos os mesmos neurônios para fazer o trajeto. Os neurônios que nós não usamos, eles morrem. É simples assim. Tá ali, vivo. Para quê? Para nada. Então, o cérebro começa a matar esses neurônios, porque é gasto de energia. Quando você precisa aprender algo novo, fazer uma coisa diferente, fazer algo que nunca fez, ou simplesmente sair da sua rotina normal, você não tem neurônios para usar. Eles estão desacostumados. O cérebro não sabe o caminho para chegar nos outros neurônios, porque eles não são usados. O caminho entre eles é bem estreito. Neurologicamente falando, os dendritos, né, dos neurônios são mais finos, porque você não usa. E isso acontece o quê? Dá mais trabalho para o cérebro entender o que está acontecendo, é mais lento para ele responder. Então, por isso, por essa plasticidade neural, é que a gente precisa sair da rotina. Porque a gente precisa treinar o nosso cérebro a usar o máximo de neurônios possíveis. Então, se você é destro, treina a fazer algumas coisas com a mão esquerda. Isso parece bobo e dá um desconforto. Um dia, eu estava colocando o meu almoço. Eu juro pra você, eu coloquei minha mão esquerda atrás das costas e fui fazendo só com a direita. De tão hábil que eu tava com a direita. Mas por quê? Eu tava tão desacostumado a usar minha mão esquerda que meu cérebro entendeu de tira ela daí que ela atrapalha. E eu fiquei, aí quando coloquei a coisa no micro-ondas, eu fiquei, por que minha mão tá pra trás? Tipo, caramba, meu cérebro entendeu que ela tá atrapalhando. Então eu passei a utilizar mais a mão esquerda por conta disso. Porque isso aqui, usar a mão que não é dominante para fazer as coisas do dia a dia, é treinar novos neurônios para que eles façam funções. Quanto mais você fizer isso, maior a sua saúde, maior a sua criatividade, maior a chance de você não sofrer com Alzheimer, por exemplo. Porque você está criando caminhos diferentes. É uma coisa, vamos pegar aqui, por exemplo, a diferença do taxista e do Uber. Que se o Uber não tiver o aplicativo, ele se perde completamente. O taxista, ele sabe todas as ruas, de cor. Ele sabe a lógica que é feita as ruas. Então, o taxista, ele raramente se perde em algum lugar. Ele sabe para onde ele está indo. Então, você dá o endereço, ele só vai. O Uber, não. Se o aplicativo der uma bugadinha, pronto. Ele não sabe o que está fazendo, ele se perde, te leva para o lugar errado e vocês dois se danam. Então, a plasticidade neural é isso. É a capacidade de você, no seu dia, no seu caminho da vida, ter vários trajetos para chegar no mesmo destino. Ou até em destinos diferentes. Ou seja, Ter opções, né? É você conseguir encontrar novos padrões, novas fontes de prazer, novos. E assim, parece ser nossa, busca e desconforto, mas assim, é usar a mão não dominante para alguma coisa. Escovar os dentes, por exemplo, né? Se acordou, já vai lá. Se você costuma escovar com a mão direita, escova com a mão esquerda para você perceber como vai ser, né? E vai ser Exato. difícil. Exato. Uma coisa e assim, simples. Uma brincadeira que quem tem filhos, eu indico. Eu tô louco pro meu sobrinho crescer um pouquinho mais, porque eu acho engraçado. Quando você tiver uma criança, uns 5, 6 anos já, você pede para ela anotar tudo que você faz no café da manhã. Porque você faz tudo automaticamente, você não presta atenção. Então você vai, pega o pão, passa aqui tudo automático. Rapidamente. No outro dia, ou mesmo no mesmo dia, a criança vai narrar o que você tem que fazer, passo a passo. E você vai ver quantas coisas você faz automaticamente, complexas, e não vai perceber essa complexidade. E você vai ter dificuldade com alguém falando, agora você faz isso, agora você faz isso. Apesar de ser aquilo que você faz todos os dias. Quando tem alguém narrando... Isso explica aquela coisa que quando a gente sabe fazer uma coisa, mas não sabe ensinar?
A gente fala assim, Mais ou nossa, eu sei menos. fazer isso, mas eu não consigo te explicar como faz isso. É mais ou menos, porque assim, é Você aquilo tá tão de. acostumado, você faz tão no automático, que se você parar, que nem cozinhar. Não tem prato que você cozinha que você faz tão automático que se você for passar a receita pra alguém, você fala assim, peraí, o que vai mesmo? Exato, exato. Tão Por quê? automático que a gente faz, sem perceber. Exato. E por quê? Porque o nosso cérebro ele está completamente acostumado. Quando a gente está acostumado, a gente passa a não perceber detalhes. Por exemplo, você compra uma roupa, você compra uma blusa social que você queria muito. Quando você viu no cabide a primeira vez na loja, você viu todos os detalhes dela, você reparou, prestou atenção, caimento e tal. Nas duas primeiras vezes, você até prestou atenção. Na terceira, ela é só mais uma que está lá dentro. Você passa a não prestar mais atenção nos detalhes que ela tem. Você só vê que ela é da cor X e pronto. Os detalhes que ela tem se perderam. Por quê? Porque o cérebro para de buscar coisas que ele já entendeu. Tem uma outra coisa também interessante. Você já percebeu que quando algo te incomoda e você não resolve, você acaba acostumando com aquilo? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu mandei montar meu armário novo de cozinha, ficou um espaço, porque de uma peça para outra, por questões de estrutura lá da parede. E aquilo me incomodava, aquele espaço me incomodava, que eu falava, todo dia eu olhava aquele espaço, falava, mas esse espaço ficou horrível, me incomoda. Mas foi passando, o cara ficou enrolando para vir, que eu acostumei e eu nem lembro mais, nem olho mais. Então a gente acaba acostumando, né, e fazendo no automático as coisas. Por isso tem que Exato. sempre buscar uma forma nova de fazer. Mesmo uma receita que você sempre fez do mesmo jeito, tenta colocar um ingrediente novo, testar alguma coisa diferente. Seja o Exato. formato, enfim. A gente falou aqui várias lives. Nós nos acostumamos a tudo. Tem seres humanos vivendo no gelo e no deserto. Exatamente. A gente se acostuma com tudo. Eu já dei exemplo também de dor nas costas. Que eu vivia com dor nas costas, mas segue. Porque vai resolver? Não vai resolver. Não vai sumir do nada. Então, aí quando eu fiz massagem pela primeira vez e eu descobri que eu não preciso viver com aquilo, aí eu passei a fazer massagem com frequência. Mas a gente se acostuma com coisas ruins, com relacionamentos ruins, a gente se acostuma com tudo, até com péssimo. Então a gente Com o precisa, quê? até Com com péssimo. péssimo. Então, se tem algo muito ruim na sua vida, se você falar e não tem jeito, é assim mesmo, você vai se acostumar. E aí é que mora o perigo, porque você tá ali, na coisa errada, o tempo inteiro. Porque você esquece como é que existe outra coisa, sabe? Você simplesmente se acostuma que a realidade é essa e acabou. Então, assim, nós precisamos, assim, para a saúde biológica, dessa plasticidade neural. Isso para a saúde, para longo prazo, para a sua velhice, você ter uma velhice com saúde, quanto maior a sua plasticidade neural, quanto mais você se expõe ao desconforto e se adapta a ele, melhor vai ser. Porque o seu cérebro vai estar sendo nutrido. Então, quando começar a morrer neurônios, o que é normal, quando começar a morrer neurônios da idade, morreu um aqui, o cérebro facilmente já acha outro caminho. Aí morreu outro ali, ele acha outro caminho. E ele vai se adaptando. Diferente de quando a gente só tem um caminho cimentado aqui, que se morrer um desses importantes, ferrou, perdeu. Até ele começar a ter outro caminho, demora. Então, assim, também por isso é importante, para sua saúde, para a idade. E quando a gente fala desconforto, não é algo exorbitante. Você gosta de livros de suspense? Lê um livro de cavalaria, um clássico. Sabe, não é assim, oh meu Deus, se coloque em risco. É mudar o gênero de filme que você assiste. Em vez de assistir aquela série que você vê todas as vezes, arrisca assistir uma série nova.
E nem é um risco. A gente fala de risco, mas assim, você vai perder o quê se você fizer isso? Nem dinheiro você perde, porque a Netflix tá paga do mesmo jeito. Então assim, mas eu vou perder 6 horas da minha vida assistindo uma nova série. Ah, gente, pelo amor de E Deus. assistir a outra, né? Então, assiste É, uma nova, né? Assiste a que você gosta hoje, amanhã você assiste uma que você... Sabe aquelas aleatórias? O Netflix, ele até incentiva isso, né? Ele tem lá um módulo que você coloca e ele sugere coisas para você. Eu não lembro como é que é o eu termo lá, mas esqueci. ele Uhum, tem. Então tem. você, né, você vê coisas diferentes, né? E a diversidade de coisas que existem hoje. Então, assim, é muito fácil você fazer algo diferente. É você querer fazer. É você se propor, Sim. né? Ei, Para o seu próprio bem mental. a gente tem uma coisa de, eu não quero desperdiçar meu tempo vendo uma coisa que eu não gosto. Então, é assim, de novo, a vida são escolhas. Você tá fazendo a sua, mas você não vai perder muita coisa, não. Porque eu já assisti uma série que é uma série de suspense com violência. Eu assisti o primeiro episódio e já larguei. Não dá pra mim. Aí eu tô assistindo uma série agora de época, dos anos 50. É maravilhosa. Meu Deus do céu, como é que eu fiquei tanto tempo com aquela série no catálogo? Eu não assisti. É fantástica, a maravilhosa Senhora Maisel. Gente, é maravilhoso. Então, assim, nós vamos nesse risco. A gente vai assistir coisas que você fala, nossa, que horrível. E outras horas você fala, caramba, que coisa maravilhosa. E ela tava aqui, eu nunca vi. Então, assim, e nem aí correr um risco. É só assistir uma coisa que você não sabe o que esperar. Não é um risco tão grande. Isso acontece com o nosso corpo também, né? Por exemplo, se você está muito habituado com um tipo de exercício físico, então vamos supor que você vai e você treina, faz aquela grade de exercícios há muito tempo. Se você fizer um exercício diferente, você está mexendo músculos diferentes do seu corpo, de um jeito, de uma forma diferente, né? Porque correr não gasta, não mexe os mesmos músculos do que andar de bicicleta, do que pular corda. Cada exercício ele tem uma cadeia muscular diferente, com intensidade diferente. Então, não é só o nosso cérebro, mas o nosso corpo também. Quando nós aprendemos coisas novas e nos permitimos a fazer coisas novas, também traz benefícios, porque você vai mexer em coisas que não estavam sendo mexido, né? Sim. Vou dar um outro exemplo. A gente agora tá cheio dos exemplos, pessoal. Eu estava comendo, eu sempre comi pão de manhã, né? Tradicional, todo brasileiro faz isso. Beleza. E aí tinha torradas em casa. Eu resolvi comer torrada. Meu, eu comi uma quantidade muito menor de torradas do que seriam os pães que eu comia sempre, e eu ficava cheio rápido. Porque assim, o pão é macio. Toda vez, o pão é macio e tal. E aí, quando eu fui comer torrada, que era crocante, o cérebro tava assim, que é isso? O que você tá comendo? E ele prestava mais atenção no que eu tava comendo. Isso fazia com que a dificuldade de comer a torrada em relação a comer pão durante 20 anos fizesse com que eu comesse menos, porque eu tô prestando atenção no que eu tô comendo. Fizesse com que eu sentisse o sabor do que eu tava comendo, o que há muito tempo eu já não sentia, que era a mesma coisa, normal. Isso fez aquela coisa que a gente fala de escolhas, padrões e hábitos. Era o hábito de comer pão todo dia, tá. E agora, meu hábito mudou completamente. Porque o cérebro teve outro caminho, teve outra experiência, que eu fiquei instigando, então fui comendo coisas diferentes de manhã, para ele encontrar outros caminhos. Hoje eu não consigo comer 2 pães como eu comia antes. Eu comi e passei mal outro dia. Porque era muita coisa. Fiquei, meu Deus, como é que eu comi isso? 20 anos comendo 2 pães. Passei 2 meses comendo torrada, pronto. Comi 2 pães, passei mal de tanto que eu comi. Porque o corpo se acostuma. Exato. Então, assim, até com ruim, até com excesso que eu tinha antes, comia, nem via. Então, isso é a plasticidade neural. É
fazer algo diferente. E, de novo, não é algo surreal. A gente precisa disso para aprender. A gente precisa disso para escapar do mal do século XXI, que é a ansiedade. Porque é esse nosso poder de se adaptar às coisas. Porque, igual você falou, nossa, eu vou me atrasar. Tá bom. Quando seu atraso estiver consolidado, você estiver lá, você lida com ele. Porque pensar, vou me atrasar, tipo, não vai fazer você ir mais rápido. Você só vai estar ciente do seu atraso. Ponto. Então a gente precisa aprender, né, a nos adaptarmos ao meio. Isso na questão de curto prazo, para o nosso bem-estar hoje, para cuidar da nossa ansiedade, e de longo prazo, para o nosso bem-estar na velhice, para o nosso cérebro poder envelhecer com saúde. Perfeito. E quando a gente pensa em questões de aprendizado, né, é comprovado que a gente aprende muito mais ensinando, né, e nessa troca, do que lendo, ouvindo ou assistindo, né? Por quê, né, que acontece isso? Você tem alguma, nesse estudo que você tem conhecimento, você tem alguma informação do porquê que a gente aprende melhor ensinando, né? O cérebro, ele entende, né? E ele consegue passar a informação de forma simples, porque a gente realmente percebe que aprendeu algo quando a gente consegue explicar algo para alguém de uma maneira simples e clara, com começo, meio e fim, né? Sim, porque no processo de ensino, você tem que pensar na informação. Então você fica regurgitando a informação. Ela volta, você tem que encontrar os detalhes. Você precisa fazer mapear todo o conhecimento de novo. Para daí você passar a informação não de uma forma que você entenda, mas que o outro compreenda. Então você quebra a informação, você faz e refaz os passos na sua cabeça de modo a fazer com que o outro entenda aquilo que você entendeu. Mas você tem ciência de que o outro não é você. É a linguagem do outro, não é a sua. Então você tem que quebrar e apresentar de novo. Esse desmembrar para montar de novo é aquilo que a gente sempre fala também nos outros vídeos que a gente fez sobre se desconstruir. Lembra que a gente falou, deu exemplo até do carro, de desmontar o carro e depois montar de novo? Então, se você sabe desmontar, você sabe montar de novo. Se você faz isso com conhecimento, você sabe como é que faz. Para você ensinar, você tem que fazer o passo a passo umas 3 vezes. Para você conseguir desmontar certinho, fazer com que o outro aprenda e montar de novo. E isso, esse repassar a informação várias vezes, é o que faz você aprender mais no processo. É nesse sentido. Então a gente precisa ensinar. Eu fiz isso com meu sobrinho outro dia. Para lavar a mão, ele sabe o processo de lavar a mão. Só que aí eu filmo ele e falo, como é que lava a mão? Ensina para as pessoas. Aí ele faz todo o processo bonitinho. Porque quando a gente só faz, lava a mão, ele faz tudo correndo, tudo mal feito. Aí quando a gente ensina para o pessoal, aí ele fala, tem que fazer assim, aí ele limpa, dedo por dedo. Porque ele tem que ensinar outras pessoas, então ele presta atenção nos detalhes. E é isso que nos faz crescer. O aprendizado está mais no ensinar também por isso. Que legal, é interessante isso, né? Quando a gente percebe que tem alguém nos observando e aprendendo com o que a gente está passando, a gente tem mais responsabilidades, mais cuidados com os detalhes. Porque é o que você falou, muitas vezes quando a gente está fazendo para nós e não tem ninguém vendo, às vezes a gente faz correndo, faz meio de qualquer jeito. Não, tá tudo bem, tá ótimo assim, do jeito que tá, né? Agora, quando alguém vai ver, que nem quando vem visita em casa, né? A gente dá uma casa, tá ótimo. Vai vir alguém, a gente dá uma corrida para ver se tá arrumado. Ou seja, não, para mim tava bom, mas a pessoa vai vir, deixa eu dar uma batida nessas almofadas aqui, tirar o pelo do gato, né? Sempre pro outro, a gente quer dar o melhor. Olha que interessante isso, né?
Se a gente tivesse essa percepção de dar o melhor para nós mesmos, de dar o que. Porque a gente. Você já percebeu isso, que quando vem visita, os antigos têm muito isso, né? De deixar a xícara do café nova para visita, de deixar a louça chique para visita, né? De quando vem uma visita, colocar as coisas novas, né? Dar o melhor. E hoje a gente vive numa era onde a gente busca o melhor para nós mesmos, em dar o melhor para nós em primeiro lugar, né? Então isso também mudou de acordo com o passar dos anos, o passar do tempo, e a gente percebeu o valor que nós temos para nós mesmos, né? Então muita coisa Exatamente. mudou, a gente aprendeu muita coisa, né? Eu acredito que com o autoconhecimento também, né? Então, nós aprendemos muita coisa nova e diferente, né? A valorizar as coisas que antes não valorizávamos, né? E o aprendizado, ele está em tudo. Ele está em tudo, né? Todo dia, em todo momento. Eu costumo falar uma frase que é: a gente está sempre ou aprendendo algo ou ensinando algo. Então, perceba, né? Nenhuma situação ela passa por acaso na nossa vida. A gente está sempre trocando alguma coisa com alguém, né? Então, quando a gente observa alguém fazendo alguma coisa diferente, né? Eu tenho o hábito de, quando eu vou em algum lugar pela primeira vez, eu já fui em um prédio comercial, e você sabe que tem prédio comercial que cada um é de um jeito, né? Tem uns que não tem um botão lá de fora do elevador, e tem, né? Tem uns que é a letra. Aí o que eu Sim. faço? Eu vou bem lentamente, fico olhando alguém fazer primeiro. Se eu não sei, né? A pessoa faz, eu vou e repito, né? Então, assim, a gente sempre aprende observando alguém fazendo algo, perguntando, né? Então, a gente tem oportunidade o tempo todo. Basta querer, né? Mas a gente sempre está aprendendo ou ensinando algo. Sim, mesmo sem querer, a gente está aprendendo. É aquilo de o conhecimento está ali, né? Ele está sendo passado. Aí você fala, vou guardar isso ou não vou? Né? Essa é a questão que fica muitas vezes. Que a pessoa, às vezes, pode ser por orgulho, pode ser por, enfim, fala, não, eu sou assim e não vou mudar. Aí cruza os braços. E você tá ali aprendendo e você se recusa a aprender. Tá bom? Ok, mas para você crescer, você precisa mudar. Ninguém cresce fazendo exatamente a mesma coisa. Ninguém cresce. Ninguém cresce acertando o tempo inteiro. Tem até uma história que eu vi num livro. Eu tenho uma frase também, eu tenho umas frases muito legais minha que eu criei durante a minha vida, que eu preciso escrever um pocket sobre isso. Porque tem uma frase sobre isso também que é assim: não existe certo ou errado, existe o jeito de cada um de fazer as coisas. Então, não existe certo e errado, existe o meu jeito de fazer. Porque se eu quiser fazer um café com 1 quilo de açúcar, tá errado? Não tá, o café é meu. Se eu quiser fazer um café sem açúcar, tá errado? Não tá, o café é meu. Quem vai falar para mim que o café certo é 4 colheres de café e 2 de açúcar? Entende? É que nem a receita do bolo que a gente estava falando em outra live, a live da perfeição. Quem não assistiu, tá lá no YouTube. Gente, a perfeição não existe. Por quê? Porque cada um tem um jeito. O que funciona para mim não funciona para você. Outra frase que eu sempre falo também: é o seu jeito. Veja o que funciona para você. Só você sabe o que funciona para você. Não existe jeito certo, gente. Cada um é único. O que eu quero, o que me faz feliz, o que faz bem para mim, é isso que eu vou fazer para minha vida. Então não adianta você vir com um manual para mim. Ou uma coisa interessante que eu posso dar de exemplo aqui. Eu fui outro dia no Monte Coisas. Eu queria alguma coisa para colocar talher em cima da mesa, porque eu tenho o hábito de mexer o café em cima da mesa, e aí o que eu faço com aquela colher depois? Não vou levantar da mesa e botar na pia, né? Toda hora que eu for mexer alguma coisa, tem que levantar. Aí eu quis comprar um suportezinho para colocar a colher. Eu fui no Monte Coisas, tinha lá um suportezinho, um negocinho, que era de corta-pingo. Então você colocava o suco e ele era para pingar ou o café quando tirasse o copo.
Aí eu peguei aquilo e o vendedor falou assim pra mim, mas o que que você tá procurando? Eu falei, não, tô procurando isso aqui mesmo. Ele, não, mas o que que você quer? Eu falei, não, é que eu quero algo para colocar talher. Aí ele me veio com outras coisas lá que era até de colocar talher de cozinhar e tal. Eu falei, não, mas eu quero isso daqui. E ele ficou assim, tipo, como que eu ia comprar uma coisa? Ele ficou incomodado, assim. Como que eu ia comprar uma coisa que não era aquela função, né? E aí eu reparei que com várias coisas eu faço isso. Eu fico buscando algo que sirva para o que eu quero fazer, e não necessariamente é o que eu quero, né? Tipo, não tem algo específico para aquilo. Eu vou e vou resolver, entendeu? Então é interessante isso, porque eu já tenho um padrão fora da caixa de pensamento, de querer resolver, né? Então eu vou lá e vou resolver. Então não importa se aquilo é para aquilo, eu vou pegar e vou usar porque eu quero usar, né? E as pessoas têm muita dificuldade com isso. Que nem eu vou para praia, ao invés de levar uma canga para praia, eu tenho um lençol de cetim da cor da areia de casal que eu levo, eu estendo, eu fico com um tamanho, um espaço enorme para mim na praia. Todo mundo com uma canga que só cabe, né, metade da polpa, né? Porque você não senta inteiro na canga, metade de um ser humano. E eu lá com um negócio enorme. É um lençol de casal. Eu uso porque eu quiser, o lençol é meu, entendeu? Exato, exato. Né? Tem uma professora, As pessoas têm dificuldade com isso, de olhar para aquilo e pensar que aquilo pode ser usado para outra coisa. sim, tem uma professora, a Tânia. Ela era gestora do curso que eu fazia. E na aula que ela dava, ela deu aula no segundo semestre, assim, abriu a mente de um jeito. Porque ela disse o seguinte: nós perdemos a capacidade de ver as coisas com todas as funções que ela tem. Então, as pessoas olham uma cadeira e só veem uma cadeira. A criança vê um túnel, ela passa por baixo, vê um trampolim que sobe em cima e pula, ela começa a ver um monte de coisas. Mas se você está na selva, aquela cadeira é madeira que você taca fogo para esquentar. Então, assim, as coisas têm milhões de utilidades. A gente só precisa enxergar elas dessa forma. Mas a gente olha para a cadeira e fala, isso é uma cadeira. E não pode fazer nada a não ser sentar nela. Ponto. A gente tem isso com tudo. E essa é uma questão de, assim, isso é ensinado pra gente, especialmente da adolescência pra frente, né? Você tem que ficar sentado, você não pode fazer mais nada, a sua criatividade começa a ser morta na adolescência. E isso nos deixa com menos plasticidade, com menos criatividade, porque a gente não consegue enxergar coisas diferentes. Por exemplo, pessoas criativas são extremamente bagunceiras, porque é na bagunça, é no caos que elas veem coisas diferentes. E se ela tiver uma rotina de coisas para fazer, ela não é criativa, porque rotina é para pessoas práticas, é para pessoas eficientes. Pessoas criativas não tem Consegue isso. viver na rotina. Isso mata a criatividade. E aí, até pegando um exemplo futebolístico, né? Eu até conversei com meu irmão esse outro dia. Quando você vê um gênio jogar bola, Messi e Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, chegam na final do campeonato, eles não jogam nada, eles somem. Porque eles são gênios. Se eles tiverem pressão de ter que ganhar, não joga. Porque eles são do leve, estou aqui fazendo o que eu gosto. E aí eles são gênios. E é assim que funciona. Outros que são mais eficientes, chega na hora da final, decide. Um não é melhor que o outro, mas tem essa característica. Um é eficiente, o outro traz magia. São coisas diferentes. Então, assim, no modo que a gente aprende também vem dessa plasticidade neural, da gente ver as coisas diferentes. Vou até dar um exemplo meu aqui, que eu falei para Michele que o meu tripé ia quebrar, meu suportezinho. E ele quebrou. Ele quebrou. Antes de um atendimento meu, eu fiquei, meu Deus do céu. O que eu fiz? Por ter uma plasticidade neural já, que eu treino isso em mim um pouquinho. Eu levantei o tripé, ele tá assim agora. Eu levantei o tripé, encaixei o suporte em cima e embaixo e fechei o negócio para ele ficar travado. Então, o celular, ele tá em pé,
sem o suporte que segura ele, mas ele tá, tipo, sabe aquele bastão que a gente sobe para ficar mais alto? Ele tá ali no meio. Então, Hum, eu vi aquele objeto e eu transformei. Eu poderia ter falado, meu Deus, perdi o tripé e ficar jogado assim. fora e ficado sem nada. Ou ter e comprado outro encaixe para encaixar no lugar. Poderia ter feito milhares de coisas. Mas eu peguei esse objeto e achei uma nova função, um novo modo de utilizar ele. É assim que a plasticidade neural funciona. Você usar objetos para coisas diferentes, de modos diferentes, para qual ele foi originalmente criado. Então, isso é muito bom, isso exercita muito a aprendizagem. A gente aprende com mais facilidade. A gente desmistifica muita coisa na nossa vida quando a gente abre nossos padrões, quando a gente tem essa plasticidade elevada, você tem a capacidade de se adaptar às situações de um modo simples, onde você está num local, numa reunião, e acabou a energia, e aí seu PowerPoint foi para o espaço, acabou a energia. A pessoa criativa, ela vai arranjar um jeito de não perder, de fazer outras coisas, enquanto os eficientes vão ficar assim, poxa vida, eu me preparei para isso, sabe? Então a gente precisa desse poder de criação. Isso vem da plasticidade. Isso vem da capacidade de aprender, de absorver coisas diferentes do meio que ele te oferece. Ou seja, é viver alguns desconfortos e saber que não é o fim do mundo. É você provar sei lá, um milho no cachorro quente. Ah, eu não gosto de milho no cachorro quente. Quanto tempo você não come? Há 5 anos. Então prova agora de novo. Já faz 5 anos que você provou. Já passou tanta água. Prova de novo. Sabe? É uma coisa boba que assim não vai te causar risco de vida, sabe? Mas são essas pequenas coisas que vão dando outras experiências, essas outras experiências nutrem o seu cérebro, cria novos caminhos e essas pequenas coisas viram grandes coisas. Então é só sair do que você faz sempre. Isso não é sacrifício. É basicamente, se toma banho com chuveiro quente todo dia, então coloca ele na água morna, só de vez em quando, Não, sabe? eu vou, Agora tá eu frio, vou mas continuar eu é vou que continuar brasileiro. tomando banho pelando, eu me recuso. O aquecedor tá aqui, ó. Ó, eu adoro conhecer coisas novas, mas eu também gosto muito da minha zona de conforto. Então eu tenho um aquecedor e um ar-condicionado, porque quem denomina a minha temperatura sou eu, não sou obrigada. Uhum. Não sou obrigada a me adaptar à temperatura do tempo, entendeu? Por isso, quando Tem você veio para coisas Ribeirão, que. sofreu tanto. Oi, continua. Por isso que quando você veio para Ribeirão, sofreu tanto com a neblina que caiu do Nossa, nada. frio não, gente. Eu gosto de frio, debaixo das cobertas dormindo. Eu gosto de calor, quando eu tô com ar-condicionado. Entendeu? É a zona de conforto. Então, aqui em Ribeirão, a Nutri Ideal que entrou aqui é uma nutricionista. Eu fiz live com ela já. Sabe muito bem. Aqui em Ribeirão, o tempo muda assim. Tá meio-dia, vai cair uma neblina. Eu saio, de vez em quando, eu saio para caminhar com blusa de frio na cintura. Porque você não sabe o que vai acontecer. É Pode o acontecer poder de se qualquer coisa. adaptar, né? De aprender com as situações, né? E explorar o novo. A vida tem tanta coisa legal, né? Pra gente conhecer e explorar, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então o que tem eu falo, nossa, o que é isso? Eu já quero ir lá saber o que está acontecendo, qual que é a novidade, né? O que tem de novo, esporte também, já conheci várias coisas, religiões também, já conheci várias. Então, assim, eu gosto de conhecer, de saber o que é. Depois eu escolho se aquilo é bom para mim ou não, se eu vou querer aquilo ou não, mas eu quero saber o que é isso aqui, né? E o mundo tá toda hora criando coisas novas, né? Cada hora aparece um negócio novo, a gente não dá Ai, é conta bom, de. né? É legal, é bom, né? Porque obriga a gente a pensar de uma forma diferente, a pensar fora da caixa, né? E é gostoso, né? Eu gosto, né? Tem gente que não gosta, tem gente que Uhum. não quer saber do novo, quer ficar lá na zona de conforto. Pessoal mais antigo, né?
tem essa dificuldade do novo, de tecnologia, né? Então, e a molecada aí que tá vindo tá bem mais rápida que a gente, pessoal. Eles fazem de tudo, dão conta de tudo e tá tudo certo. Porque já vem da nossa evolução, né? Vai passando, né? Vai passando na nossa genética, no nosso DNA, né? Nosso sistema, ele vai atualizando. Por isso que os nossos filhos são mais inteligentes que nós que nossos pais, os avós e tudo mais, né? Então, porque a gente evolui, que a gente expande a nossa mente, né? A nossa consciência. Então, aprender é muito bom. É só querer, é só fazer, né, Bruno? Exato. Sabe uma coisa que eu andei pesquisando? Eu vou tentar ir em novembro, mais tardar, vou em dezembro. Eu vou tentar jogar golfe. Olha que Porque em legal. 30 anos de vida, eu nunca imaginei, cogitei hipótese de jogar golfe. Já pensei em tênis, eu jogo basquete, jogo futebol mal. Eu sou péssimo em todos os esportes. Mas, enfim. Eu pensei, caramba, será que tem golfe aqui por perto? Aí, não é perto, mas tem. É acessível. Chega de trem, você chega em qualquer lugar. Aí eu pensei, caramba, eu nunca cogitei na vida, em 30 anos, em jogar golfe. Então eu vou. Só pra ver como é que é. Vou pagar o mico? Vou gastar, torrar um dinheirinho aí, fazer uma coisa que eu não sei pra pagar o mico? Vou. Porque eu nunca fiz, eu nunca cogitei isso. Então eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Só pra ver como é que é. Porque eu sei fazer o movimento de basquete, né? Sempre você direciona a bola com o indicador, pra bola cair certinho. Você sabe fazer as coisas. Mas o golfe, completamente aleatório. Então, Você assim, obriga o seu cérebro e o seu corpo a aprenderem algo novo, porque alguém vai estar te ensinando lá a base, né? Você vai estar aprendendo aquilo, você vai estar expandindo a sua mente. Seu corpo vai se adaptar à pressão da bola, porque a bola de golfe, apesar de ela ser pequenininha, ela é bem pesada. É totalmente diferente de uma bolinha de ping-pong, por exemplo. Elas têm um tamanho próximo, mas o peso é totalmente diferente. Né? Então, olha então, quanta coisa você vai explorar de novo na mente e no corpo em uma atividade nova, em aprender exato. algo novo. E de novo, não é um grande sacrifício. Eu vou um dia lá, se eu gostar, vou mais, mas eu vou um dia lá fazer algo que eu nunca fiz na vida. Meu corpo, meu cérebro já vai assim usar neurônios que ele nunca usou para guardar essa informação do novo. E isso vai me ajudar a, quando estiver na clínica, por exemplo, quando acontecer alguma coisa, vai ser mais fácil de eu me adaptar ao que está acontecendo na clínica. Porque meu cérebro ele vai estar mais nutrido, vai ter mais caminhos. A gente vai aqui fazer uma coisa, mas isso vai rebater para um monte de outras. Quando você faz uma atividade, isso na nossa profissão, extremamente importante. Quando você sai da sua zona de conforto e faz algo que você não costuma fazer, você começa a ter reflexões do nada. Você começa a pensar na vida e no universo de forma completamente diferente. Porque, Totalmente. porque por 10 minutos você se permitiu fazer algo diferente. Usa outros neurônios, outros caminhos, surgem novas ideias. E isso, para nossa profissão, nossa, importantíssimo. Então, assim, Total, porque a gente precisa ter um conhecimento geral para poder ajudar a pessoa, né? Porque se a pessoa estiver falando sobre um assunto que eu não entendo nada, vai ser difícil até para eu entender o que ela está falando, porque eu não vou entender o vocabulário que ela utiliza, né? Então a gente precisa ter um conhecimento aí bem amplo, né? então assim, se eu atendo uma pessoa que tem um filho, eu não tenho filho, eu tenho um sobrinho, e ele é meu vizinho, eu cuidei dele, eu cuido dele, aliás. Então, assim, ok, eu tenho uma vivência, mas cada vivência é uma vivência. Mesmo que eu tenha filho, filho meu é diferente do filho dos outros. Então, Exatamente. só que quanto mais você expande o seu conhecimento, maior a sua capacidade de pensar sobre tudo. E isso faz com que você se adapte mais facilmente a todas as situações. Porque você está jogando basquete, você tem contato com pessoas que jogam basquete. Elas têm um jeito meio parecido, que gosta de hip hop, todo mundo que joga basquete gosta de hip hop. Você vai lá no futebol, o pessoal tem um jeito de ser no futebol, etc. No golfe eu não tenho a menor ideia. Então,
São né? perfis totalmente diferentes, né? De pessoas, de faixa etária, de assuntos, né? Então é muito legal, porque você vai ver um outro nível, outro tipo de pessoa, né? Isso E é isso expande interessante. a nossa mente. O boliche, então, nossa, é um modo diferente. Então, assim, tem tantas experiências aí, das micro até as macro, né, grandes experiências, que você, assim, você pensa, cara, eu quero cuidar um pouquinho da minha saúde. O que eu faço para cuidar de mim? Então, usa sua mão não dominante. Está aqui, não vai te custar nada. É só você usar sua mão não dominante para algumas coisas. Vai almoçar? Almoça com a mão esquerda. Ou com a direita, se você for canhoto. Você vai ver a dificuldade que é. E você vai ver o desconforto que isso gera. Você vai ficar incomodado, você vai ficar irritado. Porque o cérebro tá gastando muita energia. E ele fica incomodado com isso. E aí vai da sua. De você falar, meu, eu sei que isso vai ser bom para mim. Porque, como eu disse, isso a longo prazo te protege contra o Alzheimer, contra a demência, sabe? Te protege não, né? Ajuda você a lidar com isso mais para frente. De um modo muito mais saudável, até demorando que coisas desse tipo aconteçam. E se acontecer, a deteriorização. É assim que fala? Eu acho que é. Tô tocando campainha, eu perdi concentração. É a quarta vez que tô tocando. Seja mais lenta. Por quê? Porque você tem N caminhos. Está Então, até ele. exercitando, né, o seu cérebro. Então ele está saudável, ele está ativo, né? Exato. Então, assim, isso você começa hoje, sem gastar nada, sem correr riscos. É só uma ou outra coisinha diferente que você tem que fazer todos os dias, como diz a música que você comentou. Exatamente. Experimentar, né? Vai escovar os dentes para dormir hoje, escova com a outra mão. Você usa a direita, usa a esquerda, né? É uma coisa simples, mas vai ser interessante porque o seu cérebro vai ser novo, né? Falar palavras ao contrário também. Eu costumava repetir meu nome, eu usava meu nome ao contrário para algumas coisas. E era muito interessante, eu ter que pensar no meu nome, nas letras, né? Tudo. Então isso me fazia pensar. É o que a gente está falando aqui, de você fazer coisas diferentes, tirar o seu cérebro da zona de conforto. Você tá falando, tá pensando no seu nome, né? Eu tô. É você fazer coisas Achei diferentes. interessante. É. Olha, quem chegou aqui, olha. Esse aqui, gente, eu uso para trabalhar a minha saúde emocional. Olha, olha que coisa mais linda. Que fica pedindo colo com a mãe, olha. Meu amor. A saúde emocional tá em dia com essa coisinha aqui, viu? Como é gostosinho. É Ó, isso, gente. Se quiser finalizar, comentaram aqui, fica ó. à vontade. Comentaram aqui. Nossa, vários tipos de esportes ajudam pra caramba nessa plasticidade. Até porque, como já comentado em outros, nós aprendemos pelo corpo. É isso Então, mesmo. o Então, esporte, de modo geral, deixa nós saudáveis fisicamente, porque nós somos bio, e nos deixa saudável mentalmente por conta da plasticidade. Porque no surf, vamos pegar aqui seu nome, você tem uma demanda. Você demanda equilíbrio, você se adequar à onda que você tem que pegar. É toda uma logística. Você vai jogar vôlei de praia, são outras habilidades. Então você tem que usar outros músculos, que foi o que você já falou também. Nossa, é uma riqueza. O esporte, de modo geral, ele é muito rico. Então, assim, quando a gente fala, eu não gosto de academia, eu sou uma dessas. Eu odeio academia, mas eu amo esporte. Então, assim, o que eu puder fazer de esporte diferente, farei, porque é muito bom. Você treina coisas, você tem contato com outros públicos. Então, nossa, é maravilhoso. E o ajuda Gel Surf demais. comentou aqui, porque para o pessoal não aparece, né? Ele comentou: eu gosto muito de praticar qualquer tipo de esporte. Como vocês estão comentando, abrangem a capacidade do seu corpo, tanto do corpo quanto da sua mente. É isso mesmo, é o que a gente está falando aqui, né? E é muito importante. É muito importante Isso. diversificar também, né? Por mais que você continue praticando o que você gosta, uma vez ou outra vai fazer uma coisa diferente, né? Vai experimentar algo diferente para movimentar o seu corpo de uma forma diferente
e a sua mente, principalmente, que a gente precisa estar movimentando, né? Vai fazer um joguinho Exato. do Sudoku, jogar um joguinho de ter que pensar, né? Um raciocínio lógico. Ai, joga Isso Dark tudo faz Souls. bem. Jogar o quê? Dark Souls, o jogo mais frustrante que eu já joguei na vida. Isso eu não conheço, mas é legal jogar qualquer coisa nova para você ter que desafiar o seu cérebro, né? A pensar de uma forma diferente. Né? Tudo que Olha, é novo, tudo que a gente aprende, movimenta o nosso cérebro. Eu estou fazendo um curso novo agora também online, então assim, eu hum, estou sempre movimentando a mente. Eu gosto desse movimento, né? sim, nossa, é maravilhoso. Esportes são, assim, incríveis para ensino. Até porque são regras diferentes, públicos diferentes. Para ensino, ele é maravilhoso. Então, e nós precisamos muito disso, né? Porque, enfim, são milhares de anos aí, sempre fazendo, como eu posso dizer, caçando, colhendo coisas do corpo. Então a gente precisa disso. E aí quando a gente planta, a gente não pode falar, não, vou deixar o clima adequado para as minhas frutas crescerem. O clima é esse aí. Adapte-se. Você tem que arranjar um jeito das suas plantas sobreviverem. E é isso que a gente faz na vida, né? Os leões, por exemplo, eles têm 4 ou 5 meses de fartura. O resto é morrendo de fome. Porque os gnus, eles estão caminhando. Eles estão seguindo a chuva, então eles vão andando pela África inteira. Ou seja, o leão que se adapte sem gnu durante 4 meses. Vai pegar um monte de gnu, vai lá porque vai passar a fome. Os ursos resolveram. Come pra caramba, chegam no inverno. Eles descansam. No inverno, adaptação. Tudo é adaptação. Uns ursos ficam lá hibernando, outros descem e vão para lugares mais quentes. As aves fazem a migração anual. Tudo é adaptação. Mas é adaptação de nós para o meio. O que a gente está discutindo aqui é que a gente está dentro de casa, confortável, com Wi-Fi, a Netflix bonitinho, assistindo só o que a gente escolhe, e perde essa capacidade de se adaptar ao clima que está lá fora, perde a capacidade de se adaptar ao vento, à chuva, a temperatura mesmo, a buzina dos carros, as pessoas que estão ali transitando. Você perde a capacidade disso. E isso atrapalha seu desenvolvimento enquanto ser humano. Aí você não consegue se adaptar a coisas simples. E aí a gente fica irritado porque as coisas não saíram como a gente esperava. Então, cara pálida, elas raramente vão sair do jeito que você espera. É a gente que tem que se adaptar ao meio. Sempre. Então, parabéns por praticar vários esportes. Continue assim, porque é uma vantagem muito grande. E aproveitando a questão do que você apontou do gato, né, da sua saúde mental, outros animais trazem o mesmo benefício. O Gel tá participando aqui. Obrigada por estar participando aqui com a gente. Ele tá comentando aqui que ele também gosta dos animais, que ele tem 3 gatos e 3 cachorros que tratam muito emocional de qualquer ser humano. Com certeza, eu falo, meu gatinho aqui, ele tá sempre trabalhando a minha saúde emocional, né? Que é uma das categorias da Lapidando Mentes que a gente acredita, né? Que são necessárias, são a base para uma saúde equilibrada, para um bem-estar, né? Equilibrado. E os animaizinhos são por amor, né, gente? É muito amor. 6 animaizinhos aí, ó. É muita atenção, né? Sim, se não É for um nenhum amor pincher, é tudo incondicional. amor. Para que eu tenho um pincher, ele é um amorzinho. Para minha mãe. Pinchers são a miniatura dos Cerberus. Porque o cachorrinho, nossa, eu fico invocado com o Pincher. Ô cachorrinho chato. Tem nem tamanho pra ser tão chato, pelo amor de Deus. Mas Ele tá enfim, comentando aqui, ó. Tem dia que ele chega um pouco cansado e os animais sempre abrem o sorriso dele. E é verdade, a gente pode estar cansado, pode ser o que for, mas os bichinhos conquistam a gente, né? Eles têm um amor incondicional. E o cachorro, né? Vai falar, os cachorros eles são incríveis, né? O bichinho amoroso, né? A gente tem que nascer assim, muito evoluído para conseguir chegar num amor próximo deles, né? Incondicional, do jeito que eles
amam do jeito que eles nos recebem, né? Com Bruce, se você certeza. quiser ir finalizando essa live, dando as considerações finais. Olha, eu já falei isso umas 3 vezes, eu vou repetir porque é importante. Quer aumentar sua capacidade de aprendizado? Usa sua mão não dominante para coisa simples. Troca. É o começo. E assim, vai gerar desconforto? Vai. E é bom para você saber. E aí? Você tá no desconforto? Vai continuar ou vai parar? Qual é o seu sabotador? O que você vai pensar para parar? Só presta atenção nisso. Se autoconhece. Vamos ver o quanto você aguenta. Quantos dias você aguenta. Porque a gente fala, não, eu vou fazer isso. Quando você vai ver, você tá comendo com a mão direita e nem percebe. Então, assim, e aí? Sua capacidade de resistência? Tenta. Vamos ver o que acontece. Qualquer coisa, tenta fazer isso e comenta nos comentários dessa live quantos dias você conseguiu ficar fazendo as coisas com a mão errada. Mão Isso errada. aí, fica um desafio aí para vocês. Troquem a mão na hora de escovar os dentes, vocês escovam com a direita, escovam com a esquerda. Alimente-se também com a outra mão, né? Façam coisas diferentes na sua rotina, né? E veja como você vai se sentir. Comente aqui conosco, né? Como vocês vão se sentir fazendo aí coisas novas, aprendendo coisas novas, né? Exatamente. Pessoal, quero agradecer imensamente a atenção de vocês. O Gel Surf, obrigada por ter participado com a gente. Deixe seus comentários aí, porque depois da live não aparece, né, quem participou aqui com a gente. Infelizmente, o vídeo não puxa quando a gente salva. Mas é um prazer ter vocês aqui. Muitíssimo obrigado pela confiança, pela atenção de vocês, por estarem aqui no canal. E a gente agradece muito. E quem tiver com dificuldade em algum aprendizado, né, ou dificuldade de se abrir para conhecer novas coisas, né, temos aqui os profissionais. O Bruno é um ótimo psicólogo, temos a Sandy, temos outros profissionais também cadastrados no nosso canal. Então, entre em contato. Né, eu quero até convidar também a Nutri, Bruno, para a gente fazer um bate-papo com ela em uma outra Nossa, live. Heloísa. Eu vou mandar Né? Vai ser mensagem para legal. ela. Nossa, vai Vamos ser ótimo. combinar, vai ser bem legal. Sim. E comentem, deixem as sugestões de vocês e aprendam coisas novas, tá bom, pessoal? Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Um grande beijo, Bruno. Muito obrigada mais uma vez. E Tchau, até tchau. mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu sempre termino dançando.